Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Jesus ensinava por meio de parábolas. A palavra parábola vem do grego e significa literalmente lançar ao lado. É uma comparação na qual uma ideia desconhecida ou nova é colocada do lado de algo comum para facilitar o entendimento. Jesus Cristo foi mestre de parábolas, usando dezenas delas no seu ensinamento do Evangelho do Reino de Deus. Quando Jesus caminhava no meio do povo comum da Palestina, uma cultura agrícola, ele revelou características importantes do seu reino espiritual, com histórias e ilustrações fáceis de compreender. Homens que trabalhavam nos campos e mulheres que labutavam para cuidar das suas famílias se identificavam imediatamente com estes ensinamentos simples, mas espiritualmente profundos. Até hoje, o leitor dos evangelhos fica admirado com a sabedoria deste mestre. De todas as parábolas de Jesus, uma se destaca como a chave para compreender a função destes ensinamentos de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, todos relatam a parábola do semeador. Aqui eu vou usar o relato de Lucas, mas você pode conferir também a mesma parábola em Marcos 4 e Mateus 13. Eu vou usar Lucas capítulo 8. E se você quiser acompanhar a leitura, pode ser do versículo 4 ao 15 de Lucas 8. Nessa história, Jesus falou de um agricultor que saiu semeando. O método era de lançar as sementes para germinarem em todas as partes do campo. Assim, cairiam em vários tipos de solo. Agora vamos pensar nos vários elementos dessa história, conforme a explicação que o próprio Jesus deu. A principal chave para entender a parábola é a semente. A semente representa a palavra de Deus. O semeador saiu para semear. O destaque aqui não está na pessoa que semeia. Alguns pensam no próprio Jesus, e realmente ele semeou muito durante sua jornada na terra. Mas o semeador representa qualquer pessoa que divulga a palavra de Deus, seja um mestre bem instruído ou um leitor iniciante que repassa aos outros seus conhecimentos limitados das Escrituras. A identidade desta pessoa é tão insignificante que Jesus, na sua explicação, nem sequer comentou sobre o semeador. Ele falou sobre os solos. O solo da beira do caminho seria o solo onde as pessoas pisam constantemente. Esta terra se torna dura, não permite a penetração da semente. Expostas na superfície, essas sementes são facilmente consumidas pelos pássaros e não produzem nada. Jesus compara este solo ao coração resistente, que não permite que a palavra penetre. O diabo tira a semente logo, não deixando que tenha nenhum efeito para mudar o coração desta pessoa. O solo sobre a pedra se refere à fina camada de terra sobre uma base de pedra. Neste solo, as sementes teriam como germinar e começar, mas a planta nunca desenvolveria raízes profundas para sobreviver muito tempo. Esse solo representa a pessoa que recebe a palavra com alegria e começa bem, mas não cresce e não persiste diante das provações que enfrenta depois. O solo espinhoso é um ambiente de concorrência. A semente cai no meio de ervas daninhas cheias de espinhos que sufocam qualquer planta nova que comece a crescer. Jesus comenta sobre a concorrência na vida quando ele fala sobre coisas que impedem o bom desenvolvimento espiritual, as preocupações do dia a dia. Pode ser trabalho, escola, deveres familiares. Não são necessariamente coisas erradas, mas ainda podem sufocar o cristão e impedir seu crescimento. E o bom solo representa o bom e reto coração que recebe a palavra, abraça e a transformação que ela provoca na vida da pessoa. Esta terra produz fruto e demonstra a perseverança de uma planta saudável.
O ponto principal: não precisamos de sementes diferentes. Precisamos escolher o nosso tipo de coração. Jesus deixou uma única palavra para todos. A diferença não está no semeador, nem na semente. A diferença está no coração de cada um. Que tipo de solo representa seu coração? Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.